Meus irmãos, coisa linda Deus está fazendo esses últimos tempos. Eu estive lá no Mato Grosso, foi uma reunião ultra poderosa, mas muito grande, não só de pessoas, de milagres, mas foi muita coisa bonita mesmo, e já vimos algumas coisas que aconteceram aqui, e dando tempo nós vamos ver mais um pouquinho, dividimos ela para todo mundo saborear. Eu acho que foram mais de 20 ou 30 pessoas curadas de muleta, bengala, essas coisas. E no início eu mesmo entrevistei, que às vezes os repórteres não pegam coisa. O que você veio fazer? O que você está sofrendo? A senhora está sofrendo o que é isso aqui? Creio que só vai ser curado? Creio. Então está no lugar certo. Foi. E depois saíram curados, irmão. O negócio bonito é esse. E Deus está fazendo esse trabalho lindo, porque é o trabalho dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Eu estou começando o culto esse dia falando lá de primeiro livro de Crônicas, capítulo 18, que é uma reportagem dos feitos do rei Davi. Isso aqui é muito importante. O rei Davi era um adorador de Deus de primeira qualidade. A coisa com ele era cada revelação, ele cantava os salmos, ele escreveu a maioria dos salmos, e ele também era um guerreiro de primeira qualidade, porque naquele tempo tinha de guerrear, senão as nações vinham e tomavam tudo deles. E o Davi tinha uma estratégia, que era estar sempre dirigido por Deus e sempre vencendo. No capítulo 17 ele faz uma oração. Já vimos parte da oração. Eu vou ver aqui 3 versículos com vocês aqui agora. O versículo 18. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu bem conheces o teu servo. Então, estava agradecendo a Deus, porque ele era a pessoa que se julgava não merecedora das homenagens, mas fazia a obra. Versículo 19. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notórias todas essas grandes coisas. Aí eu fico pensando, isso aqui é uma mensagem para nós, porque hoje nós não estamos lutando contra pessoas, contra exércitos humanos. A nossa luta, segundo o apóstolo Paulo, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. Então nós temos hoje uma luta árdua. Se nós pressentimos, ou Deus toca em nós, a gente acha que tivemos um pressentimento, mas foi Deus que tocou, que alguma coisa ruim vai nos acontecer, no mesmo momento, Deus, eu vou amarrar esse mal agora. Aí você tem o direito, na aliança que Deus fez, de utilizar o poder dele. Aí você utiliza o poder dele e paralisa essa ação maligna. Se chegar até você, chega muito fraca. Você já deu a ordem, já está preparado para isso. Então ele está dizendo assim: ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, as batalhas que ele travou e foi bem sucedido, para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Ele estava louvando a Deus. A gente às vezes entra na presença de Deus só para pedir bênção e reclamar, murmuração. Mas Senhor, eu não entendo. A Marilda, a filhinha dela já vai casar, a minha não casa, não sei lá mais o quê. E como se Deus tivesse problema que... E ele não está arranjando namorado. Deus não arranja namorado para ninguém. Quem tem que arranjar é a moça, quem tem que arranjar é o rapaz. Olha, gosta, conversa. Pode pedir a direção de Deus. Mas Deus agora você vai casar com a Marilda. O marido você vai casar com Pedro. Acabou. Não é desse jeito. Então ele fala que agora que Deus tinha misericórdia dele e o ajudava. Agora no capítulo 18, eu parei no versículo 6. Diz assim: e Davi pôs guarnições na Cira de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presente, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Foi o seguinte, o rei, o nome dele está aqui no versículo 3,
Também feriu Davi a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer seus domínios pelo rio Eufrates. Esse rei estava crescendo, ele era contra Israel. Ele fez aliança com Círios. E se ele cresce, depois vinha dar trabalho. O Davi já partiu logo contra o homem. Se a pessoa declara que vai destruir, você não fica bancando bobo, não. Não é hoje não tem isso. Nós oramos pela pessoa. A batalha é outra, mas estou dizendo aquele tempo que ele fazia. Aí lá ele chegou, o homem estava, no versículo 4 diz assim: Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, que carregava os carros de ferro que eles tinham, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. Davi tomou, passou a ser do exército dele, foi lá e tomou. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. Por que já retar? Cortou o tendão do pé do cavalo, e aí ele não tinha mais aquela habilidade. Não matou o cavalo, mas não servia mais para a guerra. Mas 100 ele pegou para ele. Então estava fazendo a coisa. Agora presta atenção no versículo. E vieram os 5 ajudar de Damasco, ajudar Hadadezer, rei de Zobá, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. Já inutilizou o exército dos sírios ali, que era ajuda para esse rei que ia se fortalecendo, fazendo aliança, para depois descer e oprimir Israel. Aí ele pôs guarnições, sabedoria dele, Deus orientando, na Síria e Damasco. Então colocou lá, não adianta que você não vai fazer nada que eu não deixar. E os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presente, pagando tributos. Eles tinham que reconhecer que Davi era senhor deles. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Onde que ele fosse, Deus estava protegendo. Nós hoje, a guerra é espiritual. Deus nos guarda por onde quer que a gente for. Não temos que ter medo do inimigo, não, ao contrário. Vou invocar a Deus, vou usar a autoridade que eu tenho e Deus vai me dar essa vitória. Versículo 7. E tomou Davi os escudos de ouro que tinha os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Eles tinham escudos de ouro. Era muito rico aquele pessoal, comprava soldados e tudo que pudesse ser feito. Também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas dos tecidos de cobre. Isso Davi tomou já para a construção do reino, do templo. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, que esse Tou fez? Mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por ter haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia a guerra a Tou, enviando-lhe o Hadadezer para Davi, juntamente toda a sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxer de todas as mais nações, dos Edomitas, dos Moabitas, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos Amalequitas. Tudo foi batalha que ele foi lá e venceu. Isso aqui é exemplo para nós. Nós não temos uma batalha que nós vamos perder, a menos que nós não tenhamos direito. Mas se Deus nos deu uma bênção, e deu, tudo que diz respeito à vida, o divino poder já nos deu. A gente tem que batalhar agora para isso vir para nós. E com essas batalhas, nós vamos vencer, nós vamos triunfar. É o que Deus está prometendo para nós. E não podemos ficar agora de braços cruzados. Não tem jeito, tem. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração com vocês. Depois eu faço outra com o pastor Jaime. E vamos ver à tarde o que aconteceu nas reuniões, quando eu orei e quando o pastor já orou comigo.
só para você ver que Deus quer abençoar. Se abençoou de manhã, abençoou de tarde, vai abençoar agora também. Ele é o mesmo, pessoal. E se trouxe você aqui, não é para deixar você com o dedo na boca, chupando o dedo aí com criança boba, não. É para você sair daqui vitorioso. Não, esse Deus está comigo. Esse Deus falou no meu coração, eu vou vencer. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém?